1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é o apóstolo Pedro nos ensinando, dirigindo a palavra dele para nós, coletivamente, não a uma pessoa, mas a todos nós. Mas quando nós ouvimos o texto e percebemos a grandeza das palavras que estão sendo anunciadas por Pedro, e pensamos o quão necessário é que elas se tornem uma verdade na nossa vida, que elas sejam absorvidas por nós como algo concreto, real, praticável, praticado todos os dias, e por que não dizer desejável para nosso bem-estar, nós podemos então transportar essas palavras, transformando-as numa afirmação particular do próprio coração, da alma, consciente, racional na presença de Deus, transformando o texto em algo vivenciado quando nós relemos, e eu releio muito a Escritura assim. Eu lanço sobre Deus toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. E esse texto muitas vezes começa a ser tratado com uma profunda definição de ansiedade, com uma descrição, uma definição. Muitas vezes o texto é apresentado com uma abordagem do perigo da ansiedade, das suas fontes, aquilo que causa a ansiedade com mais intensidade, o seu perigo. Mas eu gostaria de abordar a ansiedade, já que você a conhece muito bem pela própria experiência, eu gostaria de abordar a ansiedade com um olhar e uma pergunta a respeito dela, para que nós pudéssemos então compreender melhor a ordem que o apóstolo Pedro nos dá nesse texto. E a minha pergunta sobre ela é a seguinte: a ansiedade está localizada em que lugar em nós? Onde ela está assentada? Onde ela está baseada? Ela funciona a partir de onde? Dentro de nós. Uma pessoa mais racional vai dizer que isso é uma questão da mente, do pensamento. Uma pessoa mais racional vai até talvez dizer que aprendeu sobre a química do cérebro, recentemente estudada em algum estudo, e é muito legal, quase todo mundo cita estudos sem falar a fonte, sem falar o ano que foi feito, sem falar de onde vem essa informação, mas aprendeu que cientistas disseram que é um processo químico, e esse processo químico é meio que um distúrbio, e isso afeta o raciocínio, domina os pensamentos, distorce a energia cerebral. Então, diriam algumas pessoas que isso, a ansiedade está instalada aqui, na cabeça. É um problema da cabeça. Já outro, mais emotivo, ou com visão mais
amorosa da vida, mais dada não a pragmatismo, mas a uma visão mais emocional, diria: não. Ansiedade, e bate a mão no peito, diz essa pessoa, está aqui, ó, no coração. A mente não tem nada a ver com isso, ela recebe os reflexos, ela é perturbada pelo que vai do coração para a cabeça, e é do coração que nasce tudo, é no coração que nós temos que resolver esse problema, é quando o coração não está bem. Mas outra pessoa poderia dizer, espiritualizando mais ainda o assunto, dizendo: não, isso é um problema espiritual. É uma perturbação da alma. E eu, se pertencesse a esse grupo, eu até recorreria a Davi, que diz e ora a Deus: Senhor, tira minha alma do cárcere. Uma alma encarcerada. Talvez seja a melhor definição para quem creia que a alma é a fonte da ansiedade. Talvez essa seja a melhor definição, uma alma encarcerada. Bom, mas eu não sei. Eu acho, na minha opinião, que tem um pouquinho disso tudo. Eu acho que essas coisas estão interligadas e, como eu creio na restauração do homem, conforme a Escritura, não a salvação do espírito dele, mas a redenção do ser por inteiro, como eu creio firmemente na ressurreição do corpo, e como eu creio firmemente que Deus dará de volta a nossa vida como ela era antes da queda, com os corpos não mais enxafurdados na corrupção do pecado e livres de tudo o que perturba os nossos corpos. Como eu creio nisso, eu diria que essas coisas estão todas entrelaçadas. As perturbações do pensamento podem vir do coração, o coração pode ficar aprisionado por causa dos pensamentos, a alma se encarcera por causa das emoções e dos pensamentos, e os três formam um trio, porque no final das contas são uma coisa só, ou trabalham unidos pelo menos, e todos três precisam de algum tipo de restauração. Em última instância, eu até diria que não é importante tanto fazer uma definição dessa natureza. Porque a minha principal abordagem do texto, quando eu leio, quando eu o aplico para mim, é perguntar se a ansiedade pode ser desconectada de mim, pode ser separada de mim. Lendo esse texto, eu perguntei a mim mesmo: eu sou a ansiedade? A ansiedade é algo tão intrinsecamente emaranhado dentro de mim, que inclusive eu posso fazer como algumas pessoas fazem e dizem: eu sou ansioso, quando declaram que sua natureza formativa, sua composição de vida, seu ser, carrega de uma forma essencial esse tipo de comportamento. Essa pergunta que ficou me intrigando ao ler o texto, para que eu pudesse reagir ao que foi ordenado. E eu cheguei à conclusão que minha ansiedade não faz parte da minha pessoa. Eu não a tenho como algo que essencialmente não pode ser separado de mim. Pelo contrário, ela pode ser olhada por mim como algo que é objetivamente externo, algo
se interno, pelo menos é um objeto dentro de mim. Porque senão eu não poderia lançá-la. Porque senão eu não poderia desfazer-me dela. Então esse texto, quando eu estudava, eu passei a pensar na ansiedade, não mais como algo que flui dentro de mim na minha essência, mas como algo que eu posso dar um passo para trás, ou dar uma olhada de lado, ou, metaforicamente, esticar as minhas mãos e pegar. Não algo tão subjetivo, mas algo objetivo. Porque a Escritura, a Bíblia Sagrada, que ensina-nos coisas que nós não saberíamos por nós próprios, ou nós mesmos, né? Ela nos ensina que eu posso lançar minha ansiedade para Deus. Isso significa que eu posso apartá-la de mim. Isso significa que eu posso separá-la, tomá-la e lançar. É bem verdade que talvez nós não tenhamos sido ensinados a pensar assim, né? A maioria de nós foi ensinado a pensar que nossos defeitos, nossas maneiras de agir, nossas formas de viver, nossas situações que nos prendem, elas são a nossa pessoa. Então, nós falamos às vezes de coisas que precisavam ser colocadas à parte, como se elas fizessem parte da nossa natureza. Como uma pessoa que diz, eu sou franco, tudo que me vem à mente eu falo. E ela trata esse assunto, ela foi ensinada e nós somos ensinados a pensar que o jeito que eu comporto é o meu ser. E a palavra de Deus vem e ensina para nós sermos moderados no falar, que nós precisamos ouvir mais do que falar só tardiamente. Vem a Escritura e ensina que é no recôndito que nós aprendemos a sabedoria, é fechado no canto silencioso que nós aprendemos a sabedoria, é no silêncio, com a boca fechada, que a sabedoria se instala em nós. A Escritura vem e ensina que nós não precisamos falar tudo sobre tudo. E isso vai frontalmente de encontro a essa pessoa que diz, eu sou assim. Essa é minha essência, essa é minha natureza. Eu falo tudo. Não guardo nada para mim, falo mesmo. Então nós recebemos essa educação que nos faz pensar que até defeitos que nós temos são tão componentes do nosso ser, de um modo tão agravante, que nós temos que assumir que não tem nem jeito de mudar mais, que não há nem como fazer nenhuma alteração. E eu acho que nós aprendemos desde muito cedo a perceber a ansiedade como algo assim, que emaranhou, que fez raízes inseparáveis dentro de nós. Ou nós vivemos com ela ou morremos. Não dá para viver sem ela porque ela está ali dentro, solidamente entrelaçada com tudo que nós sentimos, com tudo que nós falamos, com tudo que nós somos na vida. E vem o apóstolo Pedro dizendo, olha, pega a sua ansiedade e lança para Deus. Separa a sua ansiedade de você, dando-nos a entender que há um jeito de cortar essas raízes, que há um jeito de dizer, não, isso não é meu. Um jeito de falar, isso não faz parte da minha essência.
Como uma pessoa que pega um prato de comida e encontra lá um fio de cabelo. E ela tira o fio de cabelo. Ela faz isso rapidamente, de preferência nós devíamos fazer com bastante discrição e educação, se tivermos num ambiente que possa denegrir a imagem de quem fez a comida, de algum modo. Mas você não quer aquilo ali, porque aquilo ali não faz parte do prato. É um elemento invasor, é um elemento estranho, é um elemento que precisa ser retirado, precisa ser separado. O apóstolo Pedro vem com essa ideia de que a ansiedade precisa receber esse tratamento. Então, o primeiro ponto para nós conseguirmos lançá-la, retirando-a de nós e jogando-a sobre Deus, é de fato começando a entender que ela pode sim ser considerada algo que não é essencialmente parte do nosso ser, da nossa pessoa. E esse lançar significa dizer: isso não é meu, eu não tenho como lidar com isso, eu não tenho como controlar isso, eu não tenho nenhuma força para conduzir-me com isso dentro de mim. Só há uma pessoa que pode me ajudar. Só há uma pessoa que pode tratar isso. É Deus. Então, lança-se sobre Deus. Modernamente, existem algumas ideias que nós usamos no dia a dia que retratam um pouco do que Pedro está falando aqui, e pode parecer até desrespeitoso usar estas expressões para falarmos de algo tão espiritual quanto lançarmos perante o Senhor as nossas ansiedades. Mas a palavra tem um pouco da ideia de quando uma pessoa diz assim, como que num gesto com as mãos assim, as duas mãos, dizendo: espera aí, para aí, espera lá, como dizem alguns, fica aí. Isso aí é problema seu. E uma vez um colega disse: ado, cada um no seu quadrado. Seu quadrado é esse aí, o meu é esse aqui. Eu te avisei. Agora você se vira. É uma separação. Ou quando usa-se a expressão batata quente. Colocaram essa batata quente na minha mão. É um problema que não era meu. É um problema difícil, que ninguém está conseguindo resolver. E jogaram para mim. A batata quente vai sendo empurrada de mão em mão, porque se alguém ficar com ela na mão, queima. Então é o tempo suficiente para bater na mão e jogar para outra. Veio de lá, eu jogo para cá. Essas ideias, elas estão longe, mas de uma forma mais ou menos pertinente, ligadas à ideia que Pedro está colocando aqui para nós. Porque dá a ideia de você olhar para si e dizer: não, isso não é para mim. Não, isso não está na minha alçada. Não está na minha alçada. Eu não consigo. Eu não dou conta. Pode ser que algum presunçoso, durante algum tempo, pense que dará conta. Mas qualquer pessoa que sentiu a realidade dura do dia a dia de lidar com a ansiedade vai descobrir que não. Não, isso não é bem como eu pensava. Então, é lançar. Esse ato de lançar, eu fiquei pensando no porquê. Lá no Velho Testamento a palavra já é usada, existe essa mesma ideia, e Pedro busca, de alguns textos do Velho Testamento, essa similaridade com esses textos é muito evidente. Tanto lá quanto aqui, não se usa, por exemplo, a palavra entregar. Entregue suas ansiedades ao Senhor. Não usa a palavra canalize para o Senhor,
Ou busque o Senhor e clame a Ele pelas suas ansiedades. É proposital que esses termos, resguardados para outros comportamentos piedosos, seja em relação à ansiedade, sejam, palavras não usadas, e sim escolhida a palavra lançando, que é algo que se faz num ato só, algo que denota, vai para lá isso, ou um ato que demonstra, como eu já disse, não é para mim, não é para mim, só Deus pode cuidar disso aqui. E Pedro mostra para nós uma razão que nós temos para poder fazer isso. Porque alguém pode pensar assim: minha ansiedade é meu problema, sou eu que tenho que cuidar. Aliás, nós temos muitos raciocínios baseados nesse pensamento errado de que nós estamos controlando, que nós estamos no comando. Na maioria das vezes, tudo está fora do comando de todos nós. Mas algumas pessoas pensam que estão realmente com o manche na mão, com o controle na mão. E uma razão que Pedro diz é o cuidado que Deus tem já demonstrado por nós. O cuidado que nunca faltou, o cuidado prometido que ainda virá, o cuidado que provém do amor, da bondade, da graça, da misericórdia dele para conosco. O cuidado que não nos abandona, o cuidado que nós temos o suficiente para termos e continuarmos tendo esperança. Essa é uma razão suficiente. Uma razão para entendermos que Deus cuida de nós. Que Deus nos direciona e nos sustenta, nos protege e nos abençoa. É por causa disso que nós podemos com tranquilidade, sem nenhum tipo de pensamento, raciocínio, nenhum tipo de ideia presunçosa, tentar administrar o processo. Quando Pedro diz lançando, ou os textos do Velho Testamento vão trazendo essa ideia, e Pedro a resume dessa maneira, esse processo de lançar não implica em entendimento, raciocínio, gestão sobre o processo. Não. O que Pedro diz para nós é o seguinte: basta você saber que Deus cuida de você. Isso será suficiente para você entender que é melhor jogar para Ele, que é melhor entregar para Ele o que você não pode abrigar dentro de si. É uma transferência completa, uma transferência imediata, uma transferência que precisa necessariamente ser feita. Então, irmãos, a ansiedade não pode continuar dominando nossa vida como se ela fosse uma parte intrínseca do nosso ser. Ela não é. Ela não é você. Você não pode falar, viver. Nós não podemos pensar o tempo todo sob o controle dela. Arrancá-la e dizer, Senhor, está aqui, e lançá-la para Deus, é uma solução de vida vitoriosa, de vida abençoada, e uma forma de termos paz em Deus, por Deus. Não é uma forma de fugir do problema, mas é uma forma de entregá-lo para quem pode resolver o problema. Então, que nós andemos na nossa vida, que seja essa uma semana abençoada para todos nós,
e que o tempo todo nós estejamos lançando na presença do Senhor as nossas ansiedades, e que o tempo todo a nossa consciência, o conhecimento, a certeza de que Ele cuida de nós não se afaste nenhuma hora de nós. Que Deus nos abençoe, irmãos.